Boa semana a todos. Na aula de hoje nós iremos fazer uma interpretação, sobre o conceito de clima, seus fatores e elementos. Então eu irei fazer a interpretação e alguns comentários. Clima. O entendimento e a caracterização do clima de um lugar dependem do estudo do comportamento do tempo durante pelo menos 30 anos. Tá ok? Então isso aqui nós já temos uma ideia da duração, certo? De um determinado clima de uma determinada região. Então a análise ela é feita num espaço, certo? No espaço-tempo de 30 anos. Então em 30 anos são analisadas variações da temperatura, da umidade, do tipo de precipitação, chuva, neve ou granizo. Então aprendemos aqui um conceito, técnico, que é precipitação, tá? Precipitação corresponde quer dizer chuva, neve ou granizo, tá ok? Isso é um conceito técnico da climatologia, tá ok? Então, a partir daí, nós já temos uma ideia do que é o clima. Então, o clima ele é o quê? É um comportamento da atmosfera que dura 30 anos. Daria um exemplo, a partir da minha experiência de vida, e de existência. Eu tenho 46 anos e quando eu era criança, e ainda parte da minha adolescência, tá bom? O clima, ou melhor, as estações do ano aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, eram bem definidas, tá ok? Ou seja, as estações do ano aqui no nosso país eram bem definidas naquele momento. Ou seja, durante o verão nós tínhamos 3 meses de céu claro, com temperaturas altas, essa característica de verão, de clima tropical, e chuvas que ocorriam momentaneamente no final da tarde, que são essas pancadas de chuva. No inverno eram 3 meses, okay, de temperatura baixa, de céu nublado, tá ok? Algumas semanas nós até nem víamos o sol, tá? Aquela chuva bem fininha, em temperatura baixa. Isso acontecia também, tá? Essa característica bem determinada na primavera e no outono. Então nós tínhamos bem definido as 4 estações do ano. O que ocorre 30 anos depois, atualmente, Parece que o clima ele está, vamos dizer assim, desregulado. Se nós levarmos em consideração o que está escrito no texto, e se nós fizermos até pesquisas, ou buscarmos textos científicos da climatologia, nós iremos confirmar o que está escrito aqui. São 30 anos, ok? Que geralmente um clima, ele, vamos dizer assim, se autodetermina ali, naturalmente. Então, passado 30 anos, nós temos algumas alternâncias, no clima. Isso a nível tanto regional como global. Então, estou comentando isso aqui pelo seguinte: hoje nós temos grupos de cientistas, que seguem linhas teóricas que são as seguintes. Uma linha aponta que toda essa mudança que está ocorrendo no clima do planeta é natural. Passou 30 anos, então você tem alternâncias baseadas, em análises de tempos anteriores, pré-históricos, de eras diferenciadas, de período, climáticos diferenciados na história da evolução do planeta Terra. Já existe um outro grupo de cientistas que afirmam que há uma interferência do ser humano no planeta e isso está causando um desarranjo climático, tá ok? Então eu não vou entrar aqui nessa discussão. Meu objetivo aqui é expor para vocês,
cientificamente que ponto está a discussão e para vocês compreenderem de maneira mais clara o que é a ideia de um clima, tá? Ou a ideia, o conceito de clima, tá ok? Voltamos ao texto. Por essa razão, o clima é definido por Max Solve como uma sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado local da superfície terrestre, enquanto o tempo é apenas o estado da atmosfera de um lugar, num determinado momento. Então, o tempo, né, é aquele conceito mais simples, né, de alternâncias de temperatura, umidade e pressão atmosférica, alternância, né, na atmosfera num tempo reduzido. Ou seja, você acorda pela manhã, o céu está lindo, claro, né, com temperaturas altas e de uma hora para outra, à tarde, pode esfriar, né, a temperatura pode baixar, pode chover, né? Então você tem essas alternâncias, isso é chamado de tempo, tá? Esse momento curto de mudanças atmosféricas. Tá? E o clima já é um período longo que dura mais ou menos aproximadamente 30 anos. Então iremos agora aos elementos do clima, tá? São elementos que são a base estrutural, né, de um clima. Os elementos do clima são os atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região, como a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Então estamos aqui, né, aprendendo o seguinte: os elementos do clima são três, né, basicamente: temperatura, umidade e pressão atmosférica. Umidade está relacionada à quantidade de vapor de água na atmosfera. Em determinado instante, pode ser expressa em valores absolutos ou relativos. Então, o que é a umidade? Tá? Umidade é a quantidade de vapor d'água na atmosfera. Então, nós estamos dentro de casa. Você tem vapor d'água flutuante, né, no ambiente. Você está na rua, você tem vapor d'água. Tá? Esse vapor d'água, tanto próximo à superfície como na alta atmosfera. Né? Umidade absoluta do ar é a quantidade em gramas de vapor d'água. Umidade absoluta do ar. Umidade relativa. Como é que se obtém isso? Tá? É através da relação entre a umidade absoluta, que é a quantidade de vapor d'água no ar, e o ponto de saturação, tá? Que é a quantidade máxima que o ar consegue reter de vapor d'água. Então, entenda o seguinte: ponto de saturação é sempre o limite. Digamos que nós estamos enchendo um copo d'água, tá? Então, você vai enchendo o copo d'água. Quando ele chega, o copo, ao seu limite, tá ok? Ele transborda, então ele chegou ao ponto de saturação. Isso também acontece com a atmosfera. Ela vai acumulando, né, concentrando vapor d'água. Então, quando ela chega no limite, que não consegue mais absorver, o que ocorre? Chove, certo? Isso é o ponto de saturação, tá ok? Então, vamos fazer uma pequena observação aqui sobre os níveis de umidade, tá? Então é o seguinte, nós conseguimos observar aqui que 60% de umidade relativa do ar é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. É óbvio que não dá para você regular isso, né? Aqui é uma análise que se dá assim, em critério científico e médico, de que um local onde haja 60%, onde a umidade do ar esteja de 60%, ele é ideal. 30% é muito seco, então há um ressecamento das nossas vias respiratórias. Para quem é alérgico, isso é horrível. E quando se chega a 80% de umidade, então aí há uma proliferação acelerada de fungos e bactérias. Tá? Então, em países tropicais, onde a umidade é muito alta, né, e o calor também, e em países de clima equatorial, isso facilita a proliferação de certas doenças, né, que estão relacionados ao desenvolvimento de bactérias e fungos, tá ok? Então vamos parar hoje por aqui, tá ok? E peço a vocês que assistam a aula
Eu vou deixar o link do texto, leiam o texto também e enviem as dúvidas para mim. Grande abraço.